Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um Tertúlias Espaciais, o podcast do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, GGPN, que é tutelado pelo MINTICS, Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. A voz você já conhece, Gilberto Gomes, o Gibelé do satélite, a voz autêntica que você pode confiar. Hoje, o Tertúlias Espaciais, estamos agora no 16º episódio, estamos a subir e, portanto, estamos a subir por tua causa também, porque você tem nos apoiado, tem partilhado os links, então vamos pedir mais uma vez que partilhe este link para aqueles que habitualmente nos têm acompanhado a partir do YouTube. Pedimos as nossas sinceras desculpas por questões técnicas, hoje só estamos no Facebook, mas partilhe então este contacto, este link, para que mais pessoas possam aceder, inclusive aqueles que estão à espera dessa transmissão no YouTube. Se nos vê pela primeira vez, por favor, siga a página, ok? Nós temos deixado aqui cada vez mais conteúdos de muita qualidade e, por favor, partilhe isso hoje com uma atenção muito especial, porque hoje vamos falar das oportunidades para jovens dentro do Programa Espacial Nacional. E temos aqui dois jovens que são, vamos assim dizer, a ponta do iceberg, o que vão demonstrar os impactos daquilo que tem sido a trajetória espetacular, fenomenal, sem palavras, destes jovens. Vamos ouvi-los na primeira pessoa. Estamos com, que vocês já conhecem, é a nossa residente quase, a engenheira Bruna Martin. Ela que é embaixadora para a educação espacial do GGPN e agora estagiária na área de balística. Uau, o que é isso? Balística. Já vamos saber mais daqui a pouco. Temos também conosco Silva Malaca. O nosso apresentar bem. O Malaca é responsável pelo PMO de partilha de infraestruturas da SADC e mais algumas coisas que ele hoje vai nos explicar. E, portanto, é um jovem em franco crescimento que começou aqui no Programa Espacial Nacional e hoje está em arenas internacionais. Então, sem mais delongas, vou pedir que, mais uma vez, partilhe esse link para todos os seus contatos, porque hoje vamos partilhar aquilo que são as oportunidades que os jovens andam à procura, porque há muitas questões acerca disso. Então, como é que eu começo no Programa Espacial Nacional? Até gosto de espaço, onde é que eu entro, como é que eu faço essa carreira? Então, hoje, estes dois jovens ilustres vão poder, então, inspirar-nos com estas suas carreiras para plenárias inspiradoras. E então não deixe de partilhar. Vamos começar com as mulheres, como sempre. Ladies first. Bruna Martin, mais uma vez, seja bem-vinda ao Tertúlias Espaciais. É sempre um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, Dr. Gilberto. Telespectadores que estão aí a assistir também ao nosso podcast. Ok. Silva Malaca, seja muito boa tarde e seja bem-vindo ao Tertúlias Espaciais. Muito obrigado, Dr. Gilberto, e também, desde já, agradecer a oportunidade que me foi concedida poder partilhar aquilo que são as experiências do PMO no ramo internacional. A vocês, internautas, peço-vos que tenham esta oportunidade para fazerem questões. Será muito bom para poderem perceber o que o GGPN tem estado a fazer, né, nas arenas internacionais. Obrigado. Exatamente. Contamos consigo, ok? Já estamos no ar e consigo contamos com a sua participação. Queremos que coloque a sua pergunta, as suas dúvidas, as suas contribuições, os seus comentários. Então vamos nos engajar para que o Facebook possa perceber que aqui estamos a lidar com conteúdo muito importante. Engenheira Bruna, vamos começar por si. A engenheira tem uma carreira, né, inspiradora no âmbito espacial. Começou ainda no remoto ano de 2018, 2019, com as formações de Kensat e hoje está na área de balística, né? A engenheira Bruna, que também tem dado cartas como educadora, ou melhor, embaixadora para a educação espacial. Queremos então fazer uma pergunta: o que é que a motivou a entrar na área espacial? Que bichinho é que lhe mordeu? Bem, não digo que foi um bichinho que me mordeu, né? Mas por meio do meu professor, que é o Rui Moraes, e isso foi em 2018, né? Em 2018, onde aconteceu aquela competição na instituição onde eu estava, na área de engenharia, ou no curso de engenharia que eu estava a fazer,
o meu tutor, ou o meu professor, desculpa, ele escolheu. O engajamento começou a partir daí. Eu fui participando, fizemos alguns testes para poder passar para a próxima fase, já para dar outra fase. Mas de tudo aquilo que eu já havia visto e ouvido dos doutores e engenheiros a explicarem sobre os satélites, o que é que os satélites fazem, o objeto. Então, quando nos apresentaram os CANSATs, aquilo só aumentou. Prontos, o meu percurso começou aí e foi daí que eu também decidi fazer. Eu já tinha um tema definido para fazer o meu trabalho de fim de curso, mas eu cheguei em casa, um belo dia eu cheguei em casa, porque eu comecei a gostar, comecei a ter paixão, né, pela área espacial a partir dali. Então eu não poderia fazer algo que eu já não sentia tanto gosto ou tinha paixão. Então foi muito longo, todos os engenheiros, eu estava atrás de todos os engenheiros, eu não lhes deixava em paz, eles tinham que sempre que mandar, eu tinha sempre questões a fazer rápida, e foi o que aconteceu, né? Graças a Deus, com muitas dificuldades mesmo, mas terminei, defendi com... Viram falar de satélites quando viram lá um protótipo, ficaram tipo... Bruna, como assim? Tu nunca me disseste? Eu disse, eu também não sabia, acabei por descobrir para cá. Então, depois de terminar a sua formação, começa também, ainda na escola, a partilhar essa experiência, não é? A educação espacial, ou seja, começa depois, então, todo esse conhecimento que adquire, começa também a transmitir. Muito esperta, porque quem ensina aprende 2 vezes, né? Exatamente, com certeza. Então, como é que foi essa experiência de embaixadora? Nos conta aqui como é que foi essa experiência de sair primeiro de embaixadora e depois... Né? Nós nos tornamos embaixadores oficialmente em 2022. Eu e com outros colegas. E prontos, esse processo foi muito bom. Foi muito bom e tem sido bom até agora. Por quê? Porque o que é que os satélites podem fazer para contribuir para o crescimento da sociedade? E prontos, como o próprio nome já diz, embaixadoras, né, para a educação espacial. Eu sempre digo que nós, como povo angolano, às vezes não temos todas as informações ou as informações corretas. Então, às vezes, quando nos é feita uma questão, é meio complicado a pessoa responder porque a pessoa não tem bases. Mas nós aqui no GGP, essas questões tanto dos satélites quanto do espaço e por aí afora. E ainda dentro disto, nós realizamos várias palestras, workshops em instituições do ensino superior, até... Sêniores em algumas atividades, agora passaram aí vocês. Sim. Já se sentem suficientemente maduros agora para falar disso para todos os... Si, sendo mulher, foi mais desafiante para si, sendo mulher, para entrar neste grupo do GGPN, neste grupo dos embaixadores? A questão do género foi de alguma forma impactante? Não? Foi Foi desafiador. E tem sido desafiador até agora. Por quê? Porque é uma área que praticamente as pessoas não dão muita credibilidade, ou não davam, né? Não davam muita credibilidade. Então, por eu já começar a gostar daquilo, amar fazer aquilo, o que é que eu procurei fazer? Só procurei dar o meu melhor. Senhores, agora somos nós que temos que ir. Aquilo torna-se ainda mais desafiador, porque uma coisa é a outra pessoa falar por ti, outra coisa és tu a passar a informação que te foi passada e para nos dar um apoio, mas agora nós é que estamos em frente às câmaras, em frente às pessoas e a falar. Isto devido ao vosso crescimento, né? Isso é um Exatamente. sinal claro de que vocês cresceram o suficiente para estar. É a primeira mulher. É a primeira mulher. A área de balística nunca teve a primeira mulher. Olha, a Bruna está a fazer história. A Bruna é a primeira mulher da área de balística no Centro de Controle e Missão de Satélites da Fundação. Uma coisa muito linda. É uma coisa muito linda. Prontos, antes de estar na balística, eu estava como
Estava na educação. Exatamente. Mas o qual é o objetivo desta área? O que é que Bem. se puder nos falar, porque sabemos que nem tudo deve ser dito. Nem tudo deve ser. Tem questões aí muito específicas e que não dá pronto, para muito revelar. próprias do processo que não devem ser ditas, mas do básico, só para percebermos aquilo que faz, no sentido de inspirar. Senti que ao falar de balística te sentes maravilhada. Uau. Tem-se dito que a área de balística é aquela área que mostra o futuro dos satélites, ou como é que funciona a área de balística? Nós não usamos nenhuma bola, nenhuma mágica aí para fazer esses procedimentos que são usados na balística, né? Primeiramente, nós precisamos saber que a balística, ela exerce qual é o objetivo da balística, né? A balística, posso dizer que é a correção que normalmente é feita para manter o satélite em órbita. E o que é este de órbita? Para quem nos ouve pela... Ainda dentro disto, nós encontramos 2 parâmetros que são muito importantes, que é a latitude. Ainda também dentro da balística, nós encontramos eu não posso querer fazer um plano de manobras cartesiano de 3 dimensões, que nós encontramos o X, Y e Z, isso damos em física. Não dá muita... E são esses 6 elementos orbitais que são muito importantes, que eu divido ele em 2 grupos. Os 3 primeiros elementos orbitais são componentes de um vetor de posição. Eu sublinho 3 pontos que são mais importantes, que eu digo que é o período orbital, o período da órbita, que é a órbita. Temos também a inclinação, que tem a ver com o ângulo do plano orbital e que é basicamente a forma da órbita. Ok. São esses 3 pontos que eu... Não, são 6, né? Mas eu disse esses 3 porque são os pontos mais importantes e que mais nós destacamos antes de fazer ou executar um plano de manobras para que o satélite esteja... A caixa é a linguagem mais técnica para poder descrever isso. Na caixa, box, nós chamamos box. Sim. E na balística, a pergunta falou muito de manobra. Portanto, por que é necessário fazer tantas manobras? Bem, por que é necessário fazer tantas manobras? Sim, porque as manobras são necessárias. Na verdade, né? Só estava aqui a complicá-la. Exatamente. Nós, no âmbito do Angosat, mas até onde sabemos, a equipa da balística é aqueles que sabem 24 sobre 24 horas onde é que está o satélite, não é? E isto é possível através do estudo desses parâmetros todos que acabou de nos explicar. Muito bem. Sobre assistir, não é? Antes, nós em Angola, para ter esse tipo de conhecimento, tínhamos que viajar, tínhamos que ter contratos com empresas que estudou em Angola, formou-se cá e hoje trabalha no Centro de Controle de Emissão de Satélites numa área tão, vamos dizer, difícil. Isto não é área espacial. Ok? Então, vamos aqui um ponto e vírgula com a engenheira Bruna. Vamos ao engenheiro Malaca para partilhar um bocado a sua experiência, porque em outras órbitas, em outras galáxias já, o engenheiro Malaca é um técnico sénior do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, hoje ele é responsável pelo escritório de gestão de projetos ligados à partilha de infraestrutura de satélite e faz parte em vários comitês internacionais. Engenheiro Malaca, qual foi o percurso? Como é que foi possível? Do norte, do norte da Angola, é o único no programa de Cabinda agora, né? É o nosso digno representante de Cabinda, tem interesse nessa área. Como é que se chega ali onde chegou? Muito obrigado, Dr. Gilberto. Bem, falar da minha trajetória é um bocadinho emocionante. Simples e descontraída. Fica mesmo à vontade. Certo. Ok. A trajetória começou quando o GGPN decide recrutar, né? O GGPN lança um recrutamento a nível nacional, né? Ou seja, bem, as notícias percorreram a volta do país todo. Bem, na verdade, quando essa informação chegou até a mim, eu disse, uau. Nós, como estudante de telecomunicações, eu pelo menos tive uma cadeira de Introduction to Satellite Communication, introdução a uplink, downlink, link budget, mas não assim na profundidade, né? E quando eu tive a oportunidade de ver essa notícia, essa informação desse recrutamento, eu fiz, uau, maybe, se calhar seja essa oportunidade para entrar.
Bem, fiz a aplicação, fomos chamados para fazer então o primeiro curso introdutório, que é Understanding Space, né, patrocinado em setembro. E acho que foi em setembro, entre agosto e setembro de 2015, fizemos o Understanding Space. Understanding Space, que é a introdução ao espaço, né? Introdução ao segmento espacial, segmento terrestre, quais são os elementos orbitais, tal conforme a engenheira Bruna acabou de frisar aqui, os elementos orbitais, e também fomos um bocadinho mais a fundo, né? Uma forma superficial, aprendemos isso em 2015. Uau, aquilo também criou mais um outro interesse. Aquilo aí, nós todos na sala, será que vamos entrar no GGPN? Estamos apurados para fazer então parte do programa espacial nacional. Esse foi já em janeiro, acho que eu me lembro muito bem, é dia 4 de janeiro de 2016. Uau. Desde Começou, lá? foi numa segunda-feira, então 4 ou 6, mas foi janeiro de 2016, no Exato. ITEL. E começamos aí, aquilo era revisar, estudar todos os conceitos que tivemos do Understanding Space, que é o ano anterior. Estudávamos então o ANGOSAT 1, fomos na primeira missão de formação na Rússia, já fomos treinados já com especialistas da Roscosmos, da Energia, onde nós tivemos a oportunidade de irmos mais um bocadinho deeper. Começamos do ponto de vista Mais fundo, não? daquilo que é o segmento espacial, Sim, tem segmento uma terrestre, introdução mais geral. uma introdução geral. Depois fomos um bocadinho mais profundo sobre a composição do satélite, em função daquilo que é a dedicação e não só também com a direção do GGPN, aquilo que é estratégica, né, do GGPN, a estratégia do GGPN. Começaram então a criar grupos separados para garantir com que quando chegar a altura, De formação, né? Até Sim, serem certificados como sim. operadores. por aí um ano de formação. Nós começamos em 2016, Sim. com esta primeira formação. Seria bom que tu pudesse participar naquele tempo. Aí era disputa. Sem batatar. Era disputa. Rui mais rijo, quem que apresenta melhor. Aquilo é a equipa de balística está a fazer uma apresentação, é chutar questões na balística, às vezes perguntas que você já sabe. Estar a irem Éramos obrigados- preparadíssimos, né? preparadíssimos, Para esta senão coisa. era um Então, ambiente um bocadinho agressivo entre nós Pois. mesmo. Mas foi crucial. sim, entre Angola e Rússia se formaram, aí entra a Algumas fases em termos de construção do satélite, né? Algumas fases. Não chegamos a participar na fase QSR, mas já chegamos no PDA, crítica do desenho, Ok. onde nós tivemos a oportunidade de irmos mais a fundo ainda, Sim, conhecermos peça por peça do satélite, em termos de equipamento, estudar o princípio de que vários sistemas estavam interligados. Isso já para o pessoal da análise, né? Eu fui parte. Propulsão, sistema de propulsão e vai mais a fundo, que é isso um thruster mode. Tentar desfazer o thruster mode. Aquilo foi uma cena, foi uma experiência muito boa e nós estudamos até sair de sangue, conforme nós falamos. especializaram, depois começou, antes ainda do lançamento do satélite, começaram as simulações, não é? Sim, Para sim. afinar os procedimentos de Exatamente. operação. Certo, porque o satélite foi lançado em dezembro de 2017 também, então havia uma necessidade de nós termos já o craquejo. Quando o satélite estiver em órbita, sabemos quais são os parâmetros, o que é que tem que ser feito em termos de procedures. Nós chamamos OPS, né? Ou nós chamamos daqueles documentos de operar. Então, fizemos várias simulações, né? Lembro-me na altura, todo mundo gostaria, ou seja, sempre que chegasse a fase de simulação era assim, um bocadinho emocionante, aquilo era emocionante. A diretora do Vortu chamava, não, especialista de análise online, não sei o quê, vamos agora enviar o comando, blá, 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 por favor certifique os parâmetros. Analista observava os parâmetros que estamos a operar. Esta foi a experiência AngoSat 1 e depois teve a experiência AngoSat 2 em que já Certo. esteve muito mais ligado mesmo desde a fase Exato. pontos do desenho, Do desenho até de alto nível, né, para as questões técnicas. Lançou-se o satélite AngoSat 2 e ainda chegou a trabalhar como operador no centro. bem, na verdade, Assim, já não faz parte da equipa já não, que exatamente, operou a AngoSat 2. exatamente. Em 2021, ou seja, conforme o Dr. Gilberto acabou de frisar, a partir do EQSR até a fase mais Essa era a parte da validação
a validação dos equipamentos, certo? Nós, nessa fase, queríamos, lembro-me, equipamentos que já voaram há certos anos já. Para garantir com que o satélite seja lançado e tal, diante das, quando estivéssemos assim reunidos para falarmos questões técnicas, eu só dizia não. Nós não queremos aqui satélite de alta tecnologia, só queremos algo que funcione. Temos um programa espacial nacional. O divisor de águas, né? E quando surgiu então no gabinete a necessidade de se enviar técnicos para cobrir do PMO, da partilha de infraestruturas de satélite da SADC. Lembro-me quando fui contactado do Dr. Gilberto, eu fiquei triste. Porque eu dizia entre mim, em mim mesmo, ao longo desses anos todos fui treinado para operar o Angosat, o satélite da SADC. Eu dizia, oh, Jesus Cristo. Depois me diziam, não se preocupe, o Malago vai ser lá simplesmente para dar um suporte. Ainda continuo a ser técnico especialista de análise. Yeah. Então vim para aqui. Então, enquanto vim para a sede, já para dar as questões do programa, tanto mais que até o curso de certificação de operador também fiz para operar o Angosat 2. Era um duplo papel, mas que do escritório de partilha de infraestruturas de satélite na SADC, e que hoje é uma pessoa que a nível da região granjeia de muito respeito por parte dos especialistas, tem inclusive feito, dado formações aqui a nível deste escritório, desse PMO. Como é que funciona e qual é a relevância para o país? Estamos na presidência do escritório as necessidades dos países, ou seja, da África, e não só especificamente da região da SADC, na questão da inclusão digital, o secretariado da SADC vem então com essa iniciativa, né, de criar órgãos ou agências que podem, né, contribuir para este projeto, no sentido de evitar essa duplicação. E na SADC nós temos o MCC, Centro de Controle, que operam Angosat, né? E então qual foi a ideia? É que durante algumas sessões de reuniões havia necessidade de melhorar o projeto, ou seja, ser o líder para a implementação desse projeto. Foi então que Angola foi então eleito para ser o presidente, né, para a implementação deste projeto. Angola, na qual o nosso diretor-geral, Zolano Rui João, é o presidente deste mesmo projeto. Olhando para aquilo que são a necessidade para o mesmo projeto, criou-se então o PMO, Angola Satellite PMO, é assim que eles chamam. E Angola Satellite PMO, é assim que eles chamam esse escritório, para ser um braço forte, para a região da SADC, no sentido de implementar então o projeto. E assim sendo, eu faço parte. Existem alguns colegas que estavam também ingressados nesse projeto, mas atualmente somos poucos para a implementação deste mesmo projeto. Bem, o que é que nós fizemos? A ideia é termos serviços a nível da região, né? Utilizando um satélite de partilha com todos os Estados-membros da SADC. Sim, em vez de cada... toda a região, para evitarmos duplicação de esforços, conforme disse E anteriormente. aproveitar também as infraestruturas terrestres que já existem, o know-how, não é? O conhecimento que já existe por parte dos técnicos. Exatamente. Estamos nós na presidência e a vice-presidência. Ok. E nós, a JPN, estamos ladeados com o INACOM nesse projeto. Sim. Qualquer projeto de satélite tem que ter uma administração notificadora. E Angola, sendo o presidente para a implementação desse projeto, então Angola foi, nesse caso, eleito também para ser a administração notificadora. A administração notificadora em Angola, neste projeto. Para quem não sabe, INACOM é Instituto Nacional de Comunicações. Instituto Nacional de Comunicações. É o órgão regulador responsável, então, pelas questões de notificação a nível internacional, sempre que
surgirem alguma notificação, quem responde é eu, né, que damos esse suporte técnico ao secretariado da SADC e ao Steering Committee, que é o comitê de direção, nesse caso, o nosso diretor-geral, para a implementação técnica desse mesmo projeto. E esse projeto só tem sido possível graças ao apoio do Ministério. Para o seu futuro também, nessas ligas internacionais, sei que a Bruna fez um ensaio que mandou para a SGSE, não é? Que é o Conselho de Geração do Espaço, né? Que é uma organização internacional juvenil. Que... Uma dessas experiências de participar de uma redação. Foi uma redação que mandaram fazer para falar qual é o benefício de um satélite de observação para a resolução de problemas aqui. Fiz o rascunho com a ajuda de mais uma outra embaixadora e pronto, depois submetemos outras oportunidades e ouvindo o engenheiro Malaca falar sério, olha, ele quando começou a falar eu fiquei, não, eu que eu tô aqui, eu tô a me imaginar, tipo, tudo que ele passou, esse processo todo, é como se eu estivesse lá a viver tudo aquilo, não, isso é sério. Que oportunidades existem mais dentro do Programa Espacial Nacional para jovens, né? que estão nos ouvir agora e criaram algum interesse a ouvir o engenheiro Malaca, disse, eu quero seguir isto. Né? Que, pronto, puder indicar, se tivesses que indicar alguém... Bem, falando da área espacial, com certeza seria o GGPN. Começaria como eu comecei. Siga-nos, né? Siga-nos. Exatamente. É a única opção. É verdade. Se tiver outra, podemos dizer. Siga-nos. E foi realmente isso. Essa parte é interessante que iam-nos, né, nas redes sociais. E uma atividade tremenda, defendiam vários temas. Foi aí que começamos a notar a maturidade deles, né, em termos de conhecimento. Seja, apesar do Covid, eles se mantiveram ativos e isso lhes granjeou, então, o título. Nós seguíamos a página, né, das redes sociais e qualquer questão que faziam, um internauta assim fazia ligada à área espacial, nós íamos lá intervir, dávamos as nossas respostas, mas que também foi de mais-valia, acrescentou-nos muita coisa. Se tornaram... Muita coisa, só para dizer que nada sei mesmo, sério, eu descobri que eu não sei mesmo nada. Não, já sabe muito, por isso é que está aqui conosco, porque de facto está a aprender bastante. A Bruna é esponja, né? Falar da Bruna, a Bruna está realmente a beber muito e vamos continuar a desejar um grande sucesso nessa sua trajetória. Aqui um ponto e vírgula no estúdio, vamos a você, nosso caro internauta, você que está a nos fazer companhia. Um forte abraço, meu camarada. Gilson dos Santos também está aqui conosco. A Lídia, como sempre, não falta. A Lídia diz assim, parabéns, Gibelé dos Satélites, Lídia, por abordar um tema tão inspirador como este podcast destaca as oportunidades que ele oferece para os jovens angolanos. Obrigado, Lídia, pelo seu comentário. Etienne da Rocha também está a ver. Muito obrigado, chefe Etienne, sempre conosco. Já de companheiro, o Ravanelli Silva dá uma grande saudação ao engenheiro Malaca. Temos também o João Diogo Silva Malaca, engenheiro da NASA. Dr. Lumanossoni diz parabéns, mais velho Silto. Muita sapiência no homem, parabéns. O Gilson Rodrigues diz, engenheiro Malaca. Mas antes da resposta, vamos à Finícia. Finícia, muito obrigado. Diz aqui, especialista Silva Malaca. E também o Gilson Rodrigues faz uma segunda pergunta que é qual é a importância do Link Budget? Sim, o engenheiro falou. O programa do momento, sim senhor, é Tertúlias Espaciais com Gibelé do Satélite. A voz autêntica que você pode confiar. E pode confiar também no Silva Malaca, que vai nos responder à pergunta do engenheiro. Afinal de contas, perdemos, o que é que se passa? Agora temos que recuperar. O que é que nós perdemos que temos que recuperar, engenheiro Malaca? Obrigado pela pergunta que me foi, então, assim, direcionada. Antes de responder à pergunta, queria dizer que
Sei, Porque a cada nível que você Quanto mais- alcança, Exatamente. não, quanto eu ainda não sei nada. É É muito- incrível que até o diretor-geral, que hoje é pesquisador na NASA, vice-presidente na ITSO, whatever, que o nosso diretor é tanta coisa grande, que já o Malaca também vai falar. Se o diretor não sabe nada, é muito menos. É tipo assim, olhar e dizer, "Epá, é a diferença do Stein e a mosca, né? Então, é realmente essa sensação. Por acaso, até eu, quando terminou o doutoramento, também foi uma coisa assim: meu Deus, ainda não sei nada. Mas, doutor, o conhecimento hoje se expande de uma forma assustadora e é importante que. E essa é a bandeira, na verdade, do Programa Espacial Nacional, capacitação. Questão dele. Eu agradeço a oportunidade que o GGPN me deu de fazer parte do PMO. Porque, conforme disse anteriormente, quando eu vim para o PMO, fiquei chateado. Eu ganhei muito. Ganhei experiência de ser um analista de operador, um analista de subsistema, que é o satélite, e entender, né, quais são os mecanismos que tem de se levar em conta para que este mesmo satélite tenha uma posição orbital. Continuo a aprender sobre as posições orbitais, questões do ponto de vista política. Você conseguir perceber que aqui vai de encontro com aquilo que é a realidade. Dizer que Portanto, o engenheiro Malaca vai falar muitas questões em inglês, ok? E avisar Oi, já meu que Deus, meu Deus. conhecimento. Ei. Então é por aí, é por aí. É importante também chamamos aqui a atenção à juventude que o espaço fala inglês e é importante conhecermos a língua inglesa. Desculpa. Temos que voltar no tempo, né? O Engenheiro Porto, na semana passada, eu acho que no Tertúlias, falava sobre a corrida. Portanto, desde aquele momento do lançamento do Sputnik 1, outros países, por exemplo, os Estados Unidos, queria ser o primeiro, né? Todo mundo queria ser o primeiro. E depois do lançamento do Sputnik 1, outros países começaram também, ou seja, a criar os seus programas. Eles fazem correção. Está a se especializar agora em balística. Eles fazem correção da órbita. Quer dizer, em outros termos, estamos a dizer que eles estejam, ou seja, sejam lançados, primeiramente tem que ter uma posição orbital. Então, como é que um país Para construir uma casa tem que ter o tempo lá no espaço? É que ao longo desses anos todos, enquanto alguns países estavam lançando os seus satélites, criando os seus programas espaciais, outros países estavam a dormir. Né? É o caso do nosso continente africano. Os bichos foram lançando os seus satélites e foram ocupando muitas posições orbitais. E essas posições orbitais, ou seja, essa ocupação, o spectrum, os resources. Então, se você tem uma posição orbital, implica dizer que você vai ter que usar também o espectro. Então, muitos ocuparam. A União Internacional de Telecomunicações cria dois approaches, duas abordagens, dois mecanismos para poder obter uma posição orbital. Tem a que são chamados de nomes da indústria, ocuparam essas posições orbitais. São muitas posições orbitais, estamos a falar de milhares de posições orbitais, estão praticamente ocupadas por essas grandes empresas, ou esses grandes operadores. E então a Organização Internacional de Telecomunicações, atendendo essa realidade, vieram com uma outra abordagem, que é chamada de planning bands, onde, então implica dizer, só para responder a pergunta dele, que todo o país tem direito a essa posição orbital. Em função desses planos que foram então estabelecidos pela ITU. Mas tem uma diferença. É que se tiveres uma posição orbital, e elas são em termos de cobertura, tem uma limitação em termos de cobertura e área de serviço. Ou seja, qualquer país tem essa posição orbital, mas só pode iluminar a posição doméstica. Como é que se pode recuperar isso? A ITU, olhando para aquilo que são as necessidades também emergentes de outros, segurar uma posição orbital. Então, a ITU cria então a resolução 559. A resolução 559 dá essa possibilidade de outros países que, tudo bem, não tem um programa espacial. Foi aí que entra, então, para esse leque, né, de países com posições orbitais, mas com essas limitações que se podem cobrir. Ou seja, a ITU dá essa atribuição, essas posições orbitais, também, e depois inicia agora um processo que você precisa criar as características
né, as características iniciais do seu projeto. Link budget é A Link Budget, bem, quando estamos a falar do Link Budget, estamos a importância do link budget. Sim, o Link O Budget. que é link budget e qual é a sua Exatamente. O importância? Link Budget, quando estamos a falar do Link Budget, é você fazer a planificação da sua rede em termos de transmissão do sinal. Escolher somente essa potência vai de acordo com aquilo que são a finalidade do seu projeto. Na verdade, ganhos e perdas durante a transmissão. Por que é importante o Link Budget? Se você não faz Link Budget, ou as posições orbitais, elas devem ser antes processadas, ou seja, devem ser coordenadas a nível da ITU, porque senão você vai ter o seu projeto, inicial do seu projeto, onde tens as antenas que vais usar, né? Essas antenas têm um ganho, vão te dar um ganho, tens a sua potência de radiação do sinal, tens a sua frequência que podes simplesmente usar para transmitir, levar em conta antes da construção de um satélite. Sim, estava a responder essa questão da recuperação, acontece a nível da ITU. Então, a recuperação, para recuperar esses iniciais, os satélites que pretendes um dia no futuro lançar. Ok. Depois vai entrar no processo de coordenação com outros operadores de satélite. Ou seja, isso tudo é feito já na base de dados da ITU, onde todos os projetos de satélite, e em função daquilo vamos entrar em processo de coordenação. Para que ninguém afete para que ninguém afete o outro. Okay. Então, está aí a importância do Link Budget. Okay. Porque senão você vai causar interferência de dados. Exatamente. Por isso é que você tem que fazer o Link Budget para poder determinar até que nível de potência você está irradiando no outro satélite. Porque se você dB watts, é impossível eu reduzir essa frequência para te deixar. É impossível, é para esquecer. Até nem adianta iniciar o processo de coordenação, porque isso não vai existir. Porque se eu reduzir a minha potência, estarei então reduzindo a minha zona de serviço. Portanto, estes outros parâmetros são importantes quando tivermos que criar uma rede de satélite. Somente para é um processo extremamente técnico, mas compreende-se. Para a engenheira Bruna, diz, como estagiária, gostaria de saber como tem sido o seu dia a dia com os profissionais do MCC. Excelente. Tem sido excelente. Principalmente os meus colegas que estão na área de balística, que é o engenheiro. Recebo partilhas da área de balística, como também de outras áreas. O JP Nunes, por exemplo, faz parte de outra área de canais de serviço, e ele também tem partilhado algumas coisas que eu me passava pela mente, uau, afinal isso acontece dessa forma e tal. E tem sido muito bom, muita coisa. Mas a experiência tem sido boa, tem sido maravilhosa, eu tenho aprendido. E pronto, o objetivo é crescer. Exatamente. Este é um hábito antigo no MCC, né? A questão da transmissão do conhecimento, as conversas no MCC nunca acabam. Nunca acabam. Nós entramos em um tema, vamos parar em outro tema, em outro tema, em outro tema. Sim. MCC. Exatamente. O MCC tem um regime próprio, procedimentos muito claros, muito próprios, até porque é um objeto estratégico também e tem questões aí muito delicadas e, portanto, exige muito rigor e disciplina. Ainda fez referência da questão da cooperação internacional dentro, por exemplo, do grupo WP4A, não é? Mas não estamos só lá a levantar a mão a dizer sim, contudo, estamos a contribuir nas políticas mundiais. Exato, muito obrigado por essa questão, Dr. Gilberto. É aquilo que eu disse anteriormente, que é muito técnicas e não é discutir só do ponto de vista de uma forma vaga, mas é depois, em função dessa discussão, você poder simular aquilo que estás a falar. Os 8 BIMs para a região e, em função daquilo, determinarmos qual é a melhor posição orbital. Sim, os 8 BIMs, isso significa? 8 BIMs, oh Jesus. 8 BIMs significa criamos a cobertura, né? Para a região da SADC. Nós sabemos que o satélite tem que ter uma cobertura. Ela será melhor para o projeto de partilha do satélite da SADC. Isso nós fizemos, não é teoria, nós fizemos, demonstramos na prática. Temos discutido e debatido com especialistas da ITU. Então, uau, como dizem, vejo as minhas recomendações ou as nossas recomendações, aquilo que é os interesses do país. Sim, senhora. É muita sapiência, é muita técnica. Também nos órgãos internacionais nós estamos, o engenheiro Malaca pessoalmente é o ponto focal
para a COPUS, né, que é o Comitê do Uso Pacífico do Espaço Certo. das Nações Unidas. Né? Tá no grupo... Bem, sim, sim. Sim, Comitê Copos, Comitê para... Eu queria falar em inglês, Jesus. Copos, Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, é um comitê das Nações Unidas. Né? Nações Unidas é o órgão administrativo, o Copos é a entidade técnica que trata sobre matérias muito relevantes, relevantíssimos, não sei se posso meter no grau superlativo ou analítico sintético, muito relevantes para questões onde se debate questões de exploração espacial, né? E a sua utilização, exploração e a sua utilização do espaço, mas pensando sempre numa perspectiva a longo prazo, né? A sustentabilidade dessas operações a longo prazo. Exatamente. Então existem vários grupos, nós estamos no grupo, nesse caso nós de Angola, está no grupo de sustentabilidade das atividades espaciais ou do espaço exterior a longo prazo. O que é necessário? O que é que tem que ser necessário para nós garantirmos essa sustentabilidade das atividades espaciais a longo prazo? Já está a se pensar já agora. Sim. Quais são os mecanismos, quais são as recomendações que os Estados-membros devem ter em conta. Porque o uso do espaço não está a trazer só benefícios, né? Está também a criar problemas, por exemplo, a questão do lixo espacial. Hoje os astronômicos já reclamam muito da questão do lixo espacial porque está a interferir na visibilidade do estudo dos astros. Exatamente. Então, nós fazemos parte desse grupo de sustentabilidade de atividades espaciais a longo prazo. Nesse preciso momento, o que nós temos estado a fazer é criar, ou seja, e buscar desafios que garantem essa sustentabilidade de atividades a longo prazo. Esse é o tema. E nós já fizemos a nossa tarefa de casa, enviamos para a UNOSA e discutimos isso no dia 12 e 13 de novembro. E o que me deixou muito alegre, é quando você vê a contribuição da sua instituição lá, nos documentos oficiais, a ser discutida, sim, e dizer sim, this is one of the challenges. Sim, esse é um dos desafios. Nós, em função daquilo que é a experiência que nós temos tido a nível da região da SADC, nesse projeto mesmo de partilha, nós, para além disso, nós temos outros trabalhos que nós fazemos, outras pesquisas que a região da SADC envia. Quem tem que fazer isso é PMO. Okay. Estamos também na ITSO. Recentemente o nosso diretor-geral foi eleito como vice-presidente da ITSO para a região D, no caso. Sim, exatamente, isso também nos permitiu, e a engenheiro Maraca pessoalmente está dentro da equipa técnica. Mais uma vez, sou bênção aqui. Bem, sim, o nosso diretor-geral foi eleito como representante, né, para a região D, como vice-presidente para a região D, da ITSO. O que é que significa para nós? Portas se abrindo. Okay. Portas se abrindo, oportunidades para o país. Sim. Não só para a região. Irmos discutir os nossos interesses, né? Exatamente. Sim. Para a África e para o país, porque é nosso. Exato. É o nosso irmão angolano que está lá na ITSO a representar a região D. Só para tentar região D cobre... Sim, só para tentar explicar as regiões. Tem a região A, que cobre toda a América. Tem a região B, que é a Europa Ocidental. Tem a região C, que é a Europa Oriental. Tem a região D, que é a África. E depois temos a região E, que é a Ásia. O Dr. Zolana, o diretor, Dr. Zolana, é o vice-chair responsável para a região D. Infelizmente, eu não sei se nós estamos a entender isso. Como disse, são portas abertas que se abrem para a juventude. Ou seja, nós começamos a ter os nossos interlocutores em organismos de destaques internacionais, onde vamos beber de experiências aí, vamos levar as nossas experiências, vamos também trazer daí muita experiência e, obviamente, criar oportunidades para os angolanos. Não é? Sim, só para dizer que a ITSO é uma organização internacional para o serviço de telecomunicações. Sim. ITSO. Essa organização tem a função de supervisionar a Intelsat. A Intelsat é a maior operadora de telecomunicações a nível do mundo, detentora de quase 1/3 das posições orbitais. São muitas posições orbitais. E quem é detentora dessas posições orbitais é a Intelsat, porque ela usa essas posições orbitais, essas frequências, para prover serviços global, a nível do mundo. Né?
E depois temos a ITSO, que é o órgão que supervisiona isso. Então implica dizer que o nosso diretor, sendo vice-presidente para a região D da África, não é? Ele tem, posso dizer, tem o poder, né? Tem o poder, né, de decisão, ou seja, tem de contribuir para que os recursos comuns, chama-se o patrimônio comum, né, da ITSO, patrimônio comum, estamos a falar de posições orbitais, não sei o quê, sejam de facto, né, sejam de facto usados para o benefício da humanidade. Que se um dia nós também quisermos ter uma posição orbital que cobre a nível global, é importante que tenha pessoas aí que podem impactar ou influenciar, né, daquilo que são as portas que podem se abrir para os outros. Também estamos no grupo Desculpa, de pesquisa. só, Dr. Gilberto, Sim. por causa da posição dele, o PMO também vai fazer parte da equipa técnica. Exato. É mais uma porta que se abriu para nós. Para a juventude. Para a juventude. Então temos de correr sempre atrás desse conhecimento, porque as oportunidades estão aí, né? Os que vão na frente abrem as portas e não vamos esperar que essas portas se fechem para... pronto, não vamos esperar que essas portas se fechem para nós acordarmos. Também estamos na RASCOM, no grupo técnico de pesquisa, né? Do comitê para os desafios dos operadores de satélites africanos. Não é? Estamos também a trabalhar e estiveram recentemente no Malawi, no plano nacional, a discutir o plano nacional de telecomunicações de emergência, não é? Sim, sim. Exatamente, em que o ANGOSAT 2 foi então apontado como um satélite que pode servir como uma solução de fornecimento de serviços de telecomunicações em questões de emergência na SADC. Quer nos falar um pouco disso? Certo. Bem, sobre essa questão do ANGOSAT em prover serviços, na verdade isso foi uma recomendação a nível da própria SADC. Né? Esse NEP, que é o Plano Nacional de Emergência de Telecomunicações, elas têm discutido sobre formas de como é que os países podem how can I say that? Como é que os países podem atender sempre que acontecerem situações de desastres na região? Como é que os países podem dar resposta em caso de desastres naturais, usando, nesse caso, o sistema de telecomunicações? Pois nós sabemos que os desastres destroem tudo, destroem infraestruturas de telecomunicações e às vezes, né, há uma necessidade de se manter comunicação lá onde o incidente acontece. Exato. Então, sendo um órgão que trata assuntos relacionados a telecomunicações, sendo do género, o secretariado da SADC, olhando para aquilo que são os recursos que nós temos, mais uma vez, olhando para aquilo que nós temos o ANGOSAT, é o único satélite que nós temos na região, é nosso, é da SADC, é africano, está aí disponível. E Malawi está a passar por situações complicadíssimas em termos de desastre. Por que não usarmos o ANGOSAT? Para que quando tais situações acontecem, fornecem serviços. Então foi aí que nós temos estado a trabalhar numa proposta que sempre que acontecem situações do género, Angola possa, né, fornecer serviços de comunicação para esses países. Dizer que satélite, por causa da visibilidade que ele tem de cobrir em qualquer área, né, é uma das formas mais viáveis para garantir manutenção, ou seja, para garantir comunicação sempre que desastres acontecem. Essa é uma questão de você fazer a instalação terrena e tens aí o teu satélite, ou seja, tens aí o teu satélite a fornecer serviços de comunicação. Maravilha. Só para dizer também que sempre que acontecem desastres naturais, normalmente as pessoas são realojadas. Às vezes em pontos onde não há comunicação também. Sim. Não tem como você levar fibra aí. Estamos a falar de muita gente e normalmente isso nos acampamentos pode levar 6 meses a 1 ano até recuperar tudo. Então, usando o satélite, é fácil manter comunicação com aquela população que lá estiver. Ok. Bruna,
Estás muito quieta, não queres entrar na conversa. Só está a beber, a aprender. Só estou a aprender. Exatamente. Hoje eu sou a aprender. Não, Engenheiro Malaca, a conversa com ele não acaba. É daqueles técnicos que têm muita experiência. São mais de 10 anos, né? Quase 10 anos de muito conhecimento. Mas, vá lá, qual é a sua visão de futuro? Né? Quando olha para o futuro do Programa Espacial Nacional, qual é a sua visão? Né? O que é que consegue enxergar e como é que acha que os jovens, e você como jovem, pode contribuir, não é? Neste programa? Como é que se vê dentro do programa daqui a alguns anos? Qual é a sua visão? Bem, dentro do Programa Espacial Nacional, espero eu contribuir como jovem, assim como o Malaca, o engenheiro Malaca já deu aqui algumas dicas que eu digo que considero importantes. Daqui a alguns anos eu me vejo mais crescida, mais amadurecida em termos técnicos na área espacial e prontos. A balística é só o começo? Olha, não, acredito que não. Olha, balística é muita coisa para aprender, para entender, para compreender, porque quando nós semeamos, né? Colocamos uma semente em terra, não vamos esperar a crescer já no dia seguinte, não. Claro. É um processo. Yes. Então, é nesse processo que eu me encontro e que espero alcançar o ponto que eu tanto quero alcançar. E qual é este ponto, para já, se não for segredo, né? Não, é mesmo me tornar uma das especialistas Okay. de balística e não só, né? Okay. Procurar também dar o meu contributo a nível internacional. Okay. Já começando aqui, né? Então, vamos aproveitar apenas as oportunidades que aparecerem, como o Malaca. O Malaca aproveitou quase toda, hein, Malaca? Não é assim, não faz isso. Estás a magoar jovens incríveis. Mas pronto, é uma história inspiradora, É uma história inspiradora e que, por acaso, eu me vejo também lá, chegando lá. É só respeitar o processo, é só ler, estudar. Incentivo aqueles jovens também, já agora, que são preguiçosos na leitura. Incentivo mesmo a vocês estudarem bastante, porque não é pelo simples facto da gente desejar estar em locais onde nós estamos, onde queremos estar. Simplesmente isso não. Nós temos que estudar, temos que nos esforçar, temos que nos dedicar. E pronto. Encontrar os mentores certos. Exatamente. Tocou num ponto muito importante. Nós precisamos estar nos locais certos, com as pessoas certas e falar com as pessoas certas. E isso é que abre as portas, como o Dr. Gilberto já disse, e o engenheiro Malaca. E isso é que nos abre as portas para as grandes oportunidades, para fazer parte de grandes projetos como o engenheiro Malaca faz. Então, estamos a trabalhar para chegar até aí. Muito bem. Muito bem. Então, é de facto para nós um grande orgulho ver-vos, a Bruna, ver crescer. Né? Recebemos a semente. É exatamente isso. Esta semente que foi plantada em bom solo é para nós um grande regozijo. Né? Isso é uma mostra de que hoje, independentemente da tua condição social, independentemente de quem você você tem espaço no espaço em Angola. Não é? Recebemos em tempos um pai que disse que o filho estava deprimido porque ele quis ser astronauta e o professor lhe disse: isso é para esquecer, aqui em Angola não existe nada disso. Então, engenheiro Bruna, engenheiro Malaca, são provas vivas de que é possível e que aqui não há limites. Não é? Não há limites, tendo em conta a cooperação internacional. Nós agora estamos com muitos acordos internacionais, nós temos a NASA, nós temos a Roscosmos, ou seja, nós estamos nos 5 continentes, temos parcerias nos 5 continentes, então abrem-se assim muitas portas para qualquer jovem, como disse a Bruna, que gosta de ler, que gosta de se dedicar, que gosta de estar no sítio certo, com as pessoas certas. Às vezes não é fazer coisas muito complexas, às vezes só o facto de nos seguir, estar aqui a ver o Tertúlias Espaciais, ok? Seguir-nos, você aprenderá muito, vai surgir ideias. Ao seguir as páginas do GGPN, vai ter e tomar contato com oportunidades como esta, que está a vir aí em dezembro, que é a webinar com Dr. Celas, que foi a pessoa que construiu o curso Understanding Space, que
deu as bases para o engenheiro Malaca hoje ser o profissional que é. Então você também tem esta mesma oportunidade de começar a trilhar na área espacial a partir da formação Understanding Space. Então, se ainda não fez gosto na nossa página, faça gosto, siga, certo, aperta o sininho para que qualquer notificação caia para você e você não perca esta oportunidade. Brevemente, em dezembro, vai abrir uma formação de 2 meses com a TSTI, que é uma das maiores instituições de formação na área espacial. Também estamos em forte colaboração com a Agência Espacial Brasileira. Para aqueles que não dominam a língua inglesa, infelizmente não ficarão desamparados. A direção do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional está a trabalhar afincadamente com a Agência Espacial Brasileira no sentido de podermos ter vários cursos também disponíveis na língua portuguesa. Portanto, já não é motivo de ficar chateado que vou emigrar porque a Angola nunca vou ser astronauta. Isso não é verdade, ok? E nós gostaríamos que você fosse o nosso primeiro astronauta. Você que gosta do espaço, está apaixonado por isso e quer trilhar este caminho. Como você viu os exemplos de hoje, não é impossível, as portas estão abertas, só depende de si, ok? O céu já não é limite porque já atingimos o espaço. Portanto, só depende de si, ok? Estamos aqui abertos sempre para colaborar, estamos sempre abertos, todo mundo que nos contacta sabe, nós somos extremamente abertos, estamos sempre de braços abertos. Você que tem uma instituição que gostaria que fôssemos palestrar, nós temos embaixadores nas 18 províncias do país, podemos organizar isso e também, se for necessário, tiraremos técnicos de Luanda. Você poderá ter o engenheiro Silva Malaco, a engenheira Bruna palestrar na vossa escola, na vossa instituição. Isso faz parte do nosso grande programa de educação espacial coordenado pelo Dr. Luma Nonsoni. Portanto, estão ali as nossas redes sociais, siga-nos para estar por dentro daquilo que são as matérias, atividades do Programa Espacial Nacional. Então, já estamos a caminhar para o fim. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar ali. Vamos já terminar. Últimas palavras, Bruna, para esses jovens que estão à busca de uma oportunidade na área espacial. Nem diria muita coisa. O segredo é só mesmo dedicação, muito estudo e ir à procura das oportunidades, porque as oportunidades muitas das vezes não vêm ter connosco. Nós é que temos que ir à procura mesmo. Por mais que a gente seja o mais inteligente, ou mesmo até quem não se considera inteligente acredita que você é só você se dedicar, se esforçar. A palavra que usam, se esmerar no estudo, é mesmo só fazer isso. E pronto, as portas estão aí todas abertas, é só vocês seguirem as páginas do GGPN e vocês terão todas as informações de várias formações que são feitas, atividades feitas, que só vocês, né, possam fazer parte também do grupo dos embaixadores, né, e participar de outros projetos nacionais e internacionais. Exatamente. Silva Malaca, nosso engenheiro. Eu fico sem palavras para poder falar, mas eu acho que ao longo desse percurso, acho que os internautas conseguiram perceber que nada é impossível. Nada é impossível. Nós precisamos primeiramente acreditar que nós também podemos. Tenho dito, a sorte é fruto de oportunidade e preparação. E preparação exige esforço, dedicação, conforme eu disse, é buscar até sair sangue. Ou seja, estudar até sair sangue. Para que quando as oportunidades surgirem, nós estamos preparados e recebermos a bênção que nos foi dada. Porque muita gente tem oportunidade, mas não está preparado. Logo, não tem como permanecer, né? Não tem como observar aquilo que realmente Deus lhe deu. Então, é importante que nos esforcemos bastante, nos dediquemos. Olha, eu tenho dito, PMO, estar no PMO envolve estar toda hora a estudar. Tem que estar toda hora preparado. Tem que ter vontade de ler e também amar e gostar daquilo que você estás a fazer. Então, a Bruna falou muito bem. Dedicação, esforço, nada de preguiça e acredite, quando as oportunidades surgirem, elas serão para ti, para você, que está preparado, que não está desmotivado. Para você que de fato quer vencer na vida, acorda,
levanta, vai para frente, busca conhecimento, porque o conhecimento é que liberta. Se não tivermos conhecimento, não teremos como observar e segurar as oportunidades que nos têm dado. Muito obrigado por essas palavras, Gero Malaca, realmente muito inspiradoras. E para si, nosso caro internauta, também muito obrigado pela sua presença. Não podíamos fechar antes sem agradecer também ao Edilson Vicente, que diz que é mais uma prova que o GGPN é de facto uma grande escola. Temas que só ouvíamos a partir de especialistas estrangeiros, hoje temos a oportunidade de ouvir a partir de especialistas nacionais. Parabéns à engenheira Bruna Martin e ao engenheiro Silva Malaca. Muito obrigado. Temos as palmas aqui da nossa diretora Vangelia Pereira, que está a nos assistir. Obrigado, diretora, pela sua audiência. Sabemos quão apertada é a sua agenda, mas ainda assim tirou tempo para nos assistir a esses jovens brilhantes. A Fenícia Silva também dá-nos cumprimenta-nos e diz: engenheiro Silva, uma vez que as comunicações a nível de Angola têm perdido qualidade, principalmente nas zonas remotas, sendo que a Angola agora pode vender serviço, achas que o país ou o povo angolano sairá ganhando ou é mais um interesse do governo? Não, é assim, pronto, já não vamos abrir debate, mas, Fenícia, dizer o seguinte: fica conosco, siga-nos nos nossos programas, já falamos desse tema em outras oportunidades e vamos voltar a falar dos benefícios reais, não é, que as populações têm tido por conta do Programa Espacial Nacional, por conta de Angola ter um Programa Espacial Nacional em termos de satélites e outras infraestruturas, tem beneficiado não só o governo como si, não é, mas a população em geral. Não é? Então, como tem-se dito, o Estado somos todos nós. Então, isto está a beneficiar o Estado em termos de soberania, em termos de comunicações, saúde. Então, continua a nos seguir, que você aos poucos vai perceber que os benefícios do Programa Espacial Nacional se estendem além das nossas fronteiras, inclusive. E esses jovens bravos estiveram aqui só a mostrar uma ponta daquilo que são os benefícios. E como disse o engenheiro Edilson Vicente, que estamos a ouvir aqui coisas que só ouvíamos de especialistas internacionais. Hoje nós temos especialistas nacionais a falarem dessas matérias complexas. Isso já é um ganho da população. Senão onde é que um filho de Cabinda ia estar a navegar nesses mares se não fosse através do Programa Espacial Nacional? E uma engenheira que estudou na UTANGA estaria hoje aqui a determinar, a acompanhar a trajetória do nosso satélite ANGOSAT 2 a partir do único centro de controle e emissão de satélite com as características que temos. É realmente um grande ganho para todos nós e também para o continente. Então nós recomendamos estar ali e aos poucos vai ir conhecendo os benefícios do Programa Espacial Nacional. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o podcast Tertúlias Espaciais, episódio número 16. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar. Façam like para que o YouTube e o Facebook possam perceber que isto é um conteúdo relevante e também partilhe para que aquele que não teve tempo de ver agora possa ver mais tarde, hoje é sexta-feira, no final do dia ou ainda no final de semana. Ao invés de ver um filme, poderá ver o Tertúlias Espaciais, o programa do momento com Giberé do Satélite, a voz autêntica que você pode confiar. Muito obrigado pela sua confiança e pela sua audiência. Estamos juntos até a próxima sexta-feira, em que vamos falar da comercialização dos produtos e serviços do Programa Espacial Nacional. É verdade, aqui neste gabinete, aqui neste país, já são feitos produtos, já são desenvolvidos produtos e serviços com base em imagens de satélites de alta resolução e inteligência artificial para resolver vários problemas socioeconômicos. E você não vai perder este capítulo, por isso eu conto consigo na próxima sexta-feira. Um forte abraço, estamos juntos.